terceiro. Tudo bem? Aqui é a professora Beatriz que está falando. Hoje eu serei bem breve aí com vocês, né? Estou gravando esse videozinho para explicar as atividades desta semana. Estamos chegando já na reta final do bimestre, então olhem aqui. Essas atividades são aí para esta semana, de 15 a 21 de julho. Dia 31 se encerra o bimestre, né? E aí nós teremos a última semana de estudos intensivos, que é mais para recuperação, para colocar em ordem as atividades que não realizaram, não é? Então, o que a professora fez pensando nisso? Nós vamos trabalhar essa semana com questões de vestibular da matéria do segundo bimestre. A Pro vai fazer aí uma revisão juntando todo o conteúdo que nós estudamos nesse segundo bimestre. E o que nós estudamos, pessoal? Estudamos polinômios e números complexos, não é isso? Então, a Pro vai mostrar para vocês as questões que vocês farão esta semana, tá? Quem quiser imprimir e colar no caderno, tudo bem. Quem não, pode copiar no caderno, responder, tirar foto e me enviar, tá bom? Então, o assunto aí das questões são polinômios e números complexos. Eu vou explicar questão por questão. Olha só, a primeira questão. Sabendo que as raízes de uma equação são x1 igual a 3, x2 igual a menos 7, a equação que pode ser formada a partir delas é. Então, pessoal, o que é este x1 e este x2 numa equação? Percebam que aqui, as 5 alternativas, nós estamos trabalhando com equações de segundo grau. Este 2 aqui, vocês entendam ele como x ao quadrado, tá? Que na hora de digitar ele ficou embaixo. Mas aqui, x quadrado mais 3x menos 7 igual a 0. X quadrado mais 3x menos 10 igual a 0 e assim por diante. Então, aqui eu dou o valor das raízes. Quem que são essas raízes aí no nosso entendimento? Eu posso chamar estas raízes do que nós já aprendemos aí? De x' e de x o quê? Duas linhas, não é isso? Então, qual dessas equações que tem como solução um x' e um x duas linhas iguais a esses aqui que a Pro acabou de mostrar? Então, neste exercício é para dizer qual equação que tem como solução x' igual a 3 e x duas linhas igual a menos 7. Tudo bem? Então, questão 1 explicada. Vamos lá para a próxima questão. A questão 2. O que é para fazer na questão 2? Então, vamos lá. Questão 2. Mesmo sem resolver esta equação aqui, olha, esta equação é uma equação de segundo grau, podemos afirmar que a soma, que é importante então sublinhar no enunciado, que a soma e o produto das raízes são. Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão resolver esta equação de segundo grau, achar o x uma linha e o x duas linhas. Quando vocês acharem as duas soluções, vocês vão somá-las para achar quem é a soma, não é? E depois vocês vão multiplicar aí as duas soluções para achar o produto. A letrinha S, então, aqui no exercício significa soma. Soma das duas raízes que vocês acharam. E a letrinha P significa o produto entre as duas raízes que vocês acharam a partir desta equação de segundo grau. Então, a soma vai somar o x' com o x duas linhas e o produto vai multiplicar o x' com o x duas linhas. Os resultados respectivos irão assinalar uma alternativa correta. Tudo bem? Esta é a questão 2. Então, resolver uma equação de segundo grau, achar o x', x duas linhas, somar e multiplicar para assinalar a alternativa correta. Essa questão aqui, pessoal, ela costuma muito cair em vestibular em concursos, tá? Aqui, próxima questão. A questão 3, o que diz? Identifique a forma fatorada de uma equação de terceiro grau.
Ou seja, se a equação é de terceiro grau, quantas raízes nós temos? 3. Quem são aqui? Já está falando as soluções desta equação de terceiro grau. 2, 3 e 5. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu substituir na equação o x por 2, por 3 e por 5, o resultado será 0. Aqui a forma fatorada é a forma que está multiplicando equações de primeiro grau para no final chegar em uma de terceiro. Percebam que quando a gente aplica a distributiva entre aqui essas três equações, nós temos uma equação ao cubo, uma equação de terceiro grau. Não é isso? Então, todo esse conteúdo já foi estudado. Olha só, x mais 2, que multiplica x mais 3, que multiplica x mais 5 igual a 0. Como que a gente resolveria esta equação de terceiro grau na forma fatorada? Iguala-se cada equação a 0. Então, aqui eu teria na letra A só um exemplo. X mais 2 igual a quanto? A 0. Depois, x mais 3 igual a 0 e x mais 5 igual a 0. Depois que igualou as equações a 0, pelo método da equação de primeiro grau, a gente separa a letra de um lado e número do outro, certo? O 2, que é positivo, ele passaria para lá negativo. Então, olha, perceba, aqui na primeira equação, quando eu resolvo esta equação de primeiro grau, quanto vale meu x? Menos 2. Existe menos 2 aqui de solução para a equação? Não existe. Então, quer dizer que a letra A já está o quê? Eliminada. Está fora. Não posso usar. Aí eu vou fazer o teste com a segunda, com a terceira, com a quarta e com a quinta, né? Aquela equação onde os valores do x, do primeiro x, do segundo e do terceiro forem respectivamente 2, 3 e 5 positivo, ela é aí a forma fatorada que gera essas três raízes na equação do terceiro grau. Tudo bem? Também já fizemos. A questão 4, vou explicar agora. Questão 4 diz o seguinte, eu tenho uma equação de terceiro grau, porque o maior expoente é 3. Menos 8x ao cubo mais 40x quadrado menos 48x igual a 0. Eu quero saber quais são as três raízes, porque afinal, se ela é de terceiro grau, ela tem três soluções. Qual a alternativa que vai solucionar esta equação? Ou seja, quando eu substituir o x pelos números, tem que ser igual a 0. Então, eu aconselho vocês a fatorarem primeiro esta equação de terceiro grau. Como assim, professora? Percebam que os nossos números, eles são múltiplos. Olha, 8, 40 e 48 são todos múltiplos de 8. Então, eu posso pegar lá menos 8. Percebam que aqui existe alguma letra que se repete em todas. Quem é a letra que se repete em todos? O x. Então, agora eu abro um parêntese. É assim que a gente fatora. Pega o número que é múltiplo dos três números, coloco aqui. Pego a letra que se repete nos três elementos, coloco ao lado. Agora, nós vamos aplicar aqui, vamos colocar aqui dentro do parênteses o que sobrou. Afinal, quando eu fizer a distributiva, eu tenho que voltar nesta equação de terceiro grau. Aqui eu tinha menos 8x ao cubo. Se eu tiro menos 8x, quem que sobra aqui dentro? Apenas o x ao quadrado. Por quê? Quando eu faço menos 8x vezes x quadrado, volta no menos 8x ao cubo. Agora, era mais 40x ao quadrado. Eu tirei menos 8x. Quem que sobrou aqui dentro? Menos 5x. Mas por quê, professora? Porque, olha, menos com menos, mais. 8 vezes 5, 40. X vezes x, x ao quadrado. Quando eu aplico a distributiva, eu retorno na minha equação. E aqui era menos 48x. Nós já tiramos menos 8x. Quem que sobra aqui dentro? O mais 6. Por quê?
mais 6 vezes menos 8x dá menos 48x, que é o que eu tenho aqui. Percebam que nós fizemos aí a mesma equação, só mudamos o jeito de escrever. Esta forma aqui de escrever é chamada de forma fatorada de uma equação de terceiro grau. Então, agora, tudo isso, lembrando que nós vamos igualar sempre a zero, tá? Como que a gente resolve? Pego a primeira parte igual a zero. Então, menos 8x vai ser igual a zero. Equação de primeiro grau, resolvo o primeiro x. E aí, aqui eu tenho uma equação do segundo grau. Vou aplicar o Bhaskara, achar o x' e x duas linhas. Aí sim eu vou ter duas soluções para esta equação. Duas soluções mais uma solução, eu tenho 3 soluções, que é o que preciso para resolver a equação do terceiro grau. Aí eu irei assinalar uma das alternativas que estão aqui corretas, tudo bem? Então, esta é a questão 4. Já deixei montadinho aqui para vocês. A questão 5, eu tenho aí alguns polinômios, né? Afinal, nós temos 3 polinômios. Polinômio A, x ao cubo mais x, então isso aqui também é tudo o expoente, tá, pessoal? B de x menos x quadrado mais 1 e C de x, x ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1. O grau do polinômio P de x igual a ax vezes bx. O resultado, tiro o cx. Vai dar quanto? Então, primeiro vocês vão colocar aqui um polinômio A, multiplicar pelo B. O resultado desta multiplicação subtrai-se com C. Operações com polinômios que nós já vimos, não é isso? Então, a gente vai simplificar de acordo com os expoentes, o ao cubo com ao cubo, o ao quadrado com ao quadrado, não é isso? O a quinta, o x a quinta com o x a quinta, sempre expoentes iguais. O grau do polinômio, que é o resultante, este polinômio P aqui, ele será o maior expoente que eu tenho na minha equação. Pode ser 3, 5, 6, 8 ou 9, tá? Aí vocês assinalem a alternativa. A questãozinha 6, o que é para fazer na 6? Então, olha só, vocês irão dividir esses dois polinômios. Eu vou dividir o polinômio aí, x à quinta, menos 3x quadrado mais 2x mais 6, pelo polinômio x mais 1. Monta lá o método da divisão. Aqui eu tenho dividendo, divisor, quociente. Eu quero saber quem é o resto. Então, após fazer a divisão, vocês vão olhar para o resto e aí sim assinalar a alternativa correta. Então, cuidado com a pergunta está falando a respeito do resto da divisão, tudo bem? Lá no vestibular também, no concurso também, o enunciado é muito importante aí com as pegadinhas, tá? Aí eu tenho a próxima questão que vai falar sobre complexos, que é a questão 7. Eu tenho um plano, né? O plano de Argand-Gauss, que é um plano dos complexos. Aqui no eixo horizontal eu tenho a parte real, que é aí a parte do A. Aqui no eixo imaginário do complexo eu tenho a parte imaginária, que é o nosso Bzinho, não é isso? Aí eu tenho vários pontos, Z, Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. Aí, a respeito desses pontos que estão localizados, vocês vão responder esta pergunta. A imagem do complexo Z mais 2 mais 5i corresponde a Z1, Z2, Z3, Z4, Z5. Aqui, pessoal, esse Z aqui, olha, ele não é mais, tá? Coloquem aqui igual, aqui não é mais. Z, que é o número complexo, igual a 2 mais 5i. Então, a parte real tem que estar o quê? Quem é o nosso Azinho aqui? O 2. Quem que é o nosso Bzinho? O 5, não é isso? O Azinho é olhado no eixo horizontal e o Bzinho no eixo vertical. Que ponto que está ligando o 2 do Azinho com o 5 do Bzinho? É só olhar aqui no nosso plano e assinalar a alternativa correta, tá?
essas questões de interpretação de gráfico também caem muito nas provas. E por último, a questãozinha 8, então são 8 questõezinhas para esta semana. Semana que vem eu vou voltar fazendo as correções. Eu tenho aí o plano também de Argand de Gauss, eixo horizontal que é o real, vertical e imaginário. Aqui eu tenho um ponto Z, um ponto W e um segmento de reta que une os dois. Aqui eu tenho um ponto Z1 e um ponto W1, um segmento de reta que une os dois. Em relação a estas representações, podemos afirmar que a cada ponto do segmento ZW foi. Então, inicialmente nós temos o ponto ZW. Através de algum cálculo que nós fizemos, nós chegamos no Z1W1. E aí no exercício pede o que foi feito para que este segmento de reta ele fosse transladado aqui para cima, em outros pontos. Então é o mesmo segmento, ele só foi mudado de lugar. Será que foi somado o número complexo 2 mais 3i? Então aqui eu tenho dois números complexos. Z, quem que é o Z? Dá para expressar em forma algébrica. 4 mais quanto? 3i. Olha só, ele está no 3. 4 do x, 3 do y. Então, Z igual a 4 mais 3i. Quem é o W? 6 mais quanto? 5i. Tá dizendo que se eu somar aí 2 mais 3i, este segmento, eu chego neste novo. Será? Somando o número real 3. Então, eu pego a parte real 3, que aqui era quanto? 3. Somo 3 e vem parar nesta parte real. Será que é isso que aconteceu? Letra C, multiplicando pelo número real 2. Pego aqui a parte real deste número, multiplico por 2. Chegou aqui? Pego a parte real, multiplico por 2. Chegou aqui? Então, de acordo com o ponto W, vocês têm que ver o que faz para chegar no W1. E mesma coisa o Z para o Z1. É uma operação só que aplicada no Z e no W transformam ele nesse novo segmento, no Z1 e no W1, tudo bem? Aqui só tem uma alternativa correta, cada questão só tem uma alternativa correta, ok? Aqui são os recursos que a gente usa, que é a videoaula, o caderno de classe, caderno do aluno, régua, lápis e borracha. Como é feita a minha avaliação, ela é contínua durante todo esse período, através das devolutivas que vocês me dão e participação pelo WhatsApp. Qual é o meu instrumento de verificação aí das atividades? São as fotos que vocês fazem e mandam no meu e-mail ou no meu WhatsApp. E qual é a orientação e a devolutiva? Todas as orientações das atividades a serem realizadas constam aí no meu PDF, que eu mando o vídeo e mando o PDF, né? E lembrando que a realização das atividades implica a participação e a presença do aluno durante esse período estipulado aí de uma semana, né? Quem não realiza as atividades e não manda as fotos, não fica nem com presença e nem com participação, tá? Lembrando que as devolutivas, o que é devolutivas? As correções estão sendo realizadas nas videoaulas de acordo aí com o que vocês vão me fazendo e enviando. Semana que vem, a Pro vai voltar para dar aí um fechamento a este bimestre com a correção geral das questões, tá? Do que está faltando aí. Então, eu espero que quem não colocou em ordem, coloque o conteúdo em ordem. Nós temos até semana que vem para organizar as atividades, tá bom? Um beijo, espero ter entendido, deixando bem claro que a professora está sempre disponível para vocês no WhatsApp. Qualquer dúvida que tenham aqui, pode mandar mensagem perguntando que à medida do possível eu vou esclarecendo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau!